Vamos supor que você acabou de comprar o seu iPhone novo, ou seja, você finalmente conseguiu o aparelho que você tanto queria. Ou talvez você nem comprou ainda, mas você já quer estar preparado porque você sabe que você vai comprar e logo logo você vai estar com ele em mãos. Bom, esse vídeo aqui é pra você, porque eu separei 5 coisas que você deve e não deve fazer no seu iPhone assim que você pega ele em mãos. E é claro, esse vídeo também serve pra você que já está há bastante tempo aí no universo da maçã, mas que quer ter mais conhecimento. Afinal, conhecimento nunca é demais, não é mesmo? Então já tá com seu dedo no like, vamos pro que interessa e fica até o final, meu querido e minha querida, que vocês não vão se arrepender. Só tem dica importante hoje. Então vamos começar. Como eu sei que quando eu trago esse tipo de vídeo dando dica pra você cuidar do seu iPhone, chove comentário igual a esse. Nossa, assim é melhor nem usar o celular, então. Tem que ficar cuidando do iPhone igual cuida de um filho. Já vou logo dizendo, cuido mesmo, afinal isso aqui não é nada barato, dinheiro não cai do céu e não tem ninguém rico aqui. E eu valorizo as minhas conquistas e você deveria estar fazendo o mesmo e não comentando esse tipo de comentário. Afinal, como diz aquele velho ditado, só não valoriza quem não precisou batalhar pra ter. Dito tudo isso, vamos direto pro que interessa, vamos para 5 coisas que você deve e as 5 coisas que você não deve fazer de jeito nenhum com o seu iPhone. E a primeira coisa que você não deve fazer de jeito nenhum, ok? Esquece essa ideia, é aplicar película ou colocar case de proteção nas câmeras do seu iPhone. Sim, eu sei. E eu vou explicar o porquê. Provavelmente você que está assistindo esse vídeo já deve ter cogitado a possibilidade de colocar uma case de proteção ou até mesmo aplicar uma dessas películas em torno ali das lentes do seu iPhone, imaginando que você ia protegê-las um pouco mais. Mas na verdade é totalmente o contrário disso, elas não são recomendadas. Por quê? As lentes do seu iPhone elas são feitas com vidro de safira ou Sapphire Glass, que é um vidro extremamente resistente, extremamente bem projetado. Ele não risca facilmente e ele foi feito para que realmente ele não interfira em nada na captação de vídeo e nem foto do seu aparelho. E sim, ele é extremamente resistente. Provavelmente, em uma queda do iPhone, ele vai ser um dos últimos vidros a quebrar. É muito mais provável você quebrar a tela do seu iPhone, é muito mais provável você quebrar o vidro da traseira do seu iPhone, dependendo se ele for de vidro, do que quebrar realmente o vidro da lente do seu iPhone. E essas películas de proteção, tanto quanto também essas cases, elas não são, na grande maioria das vezes, da mesma qualidade que o vidro de safira. E é óbvio que isso pode tanto interferir na captação de vídeo, na captação de foto, quanto também riscar mais facilmente e até mesmo intensificar o desgaste da haste em torno da lente do seu iPhone. Então, se você usa, cuidado, porque pode sim causar ali aqueles pequenos arranhões, aqueles pequenos sinais que estão descascando em torno da lente e realmente isso não é nada legal. Então elas não são recomendadas, então você não deve fazer isso com o seu iPhone, ok? Agora que você, meu querido e minha querida, entendeu que você tem que tirar da tua cabecinha a ideia de colocar uma película ou uma case de proteção em torno da lente do seu iPhone, que isso realmente não é necessário, vamos direto para o que você deve fazer com o seu iPhone em relação a isso. Então a primeira coisa que você deve fazer é optar por cases pro seu iPhone que substituam essa proteção, essa falsa proteção na lente do seu iPhone. Quais são essas cases? Bom, as duas que eu recomendo pra vocês, a primeira é aquela comum aí que tá super in trend no momento, que tá todo mundo usando, que é a case onde você consegue deslizar um tampão da lente atrás dela, ok? Essas cases são ótimas, óbvio. Escolha cases de boa qualidade, cases que realmente sejam muito bem recomendadas e que não corram o risco de encostar esses tampões também direto na lente do seu iPhone, ok? Então escolha uma aí de qualidade, mas elas são muito boas. Eu inclusive já tive uma, não uso mais hoje. Ou escolher uma case como essa daqui que eu estou usando no momento, que ela tem um relevo de plástico aqui que não deixa com que a minha lente encoste na superfície onde eu coloco o meu iPhone. Essas cases também são ótimas. Então, o que você deve fazer em relação a tudo isso é escolher uma boa capa e uma boa case para o seu iPhone que vá realmente proteger efetivamente a lente dele, ok? E não aquelas cases baratas de lente ou películas que a gente já conversou antes. Agora vamos falar sobre segurança do seu iPhone, segurança do seu aparelho.
Vamos lá. O que você não deve fazer de jeito nenhum com o seu iPhone em relação à segurança? Usar senha numérica de 4 dígitos. Exatamente. Se você usa, agora você já sabe que você precisa mudar. Mas Vini, é muito mais fácil, muito mais prático. Exatamente. E é exatamente esse o ponto que a gente não quer de uma senha. Que ela seja prática e que ela seja fácil. E senhas de 4 dígitos, ou seja, combinações de 4 dígitos, são muito mais simples e fáceis de descobrir do que qualquer outro tipo de combinação. Mas então o que você deve fazer no seu iPhone agora em relação a isso? Muito simples. Utilize a opção de senha alfanumérica, onde você vai usar letras e números, ok? Essa é a mais recomendada. Eu sei, dá um pouquinho mais de trabalho quando você tem que utilizar ali a senha, mas lembre-se que a grande maioria dos iPhones hoje, ou pelo menos quase 100% deles, ou tem Touch ID ou tem Face ID. Então você vai utilizar a senha ali pouquíssimas vezes durante o teu dia. Então vale muito a pena utilizar essa opção. Ou pelo menos utilize a opção numérica, ok? Porém personalizada, onde você consegue colocar mais números do que apenas 4. E ali eu recomendo colocar de 6 a 8 pelo menos, ok? Quanto mais você dificultar a tua senha, onde você também não vai se complicar depois, melhor. Eu particularmente hoje uso no meu iPhone a senha alfanumérica, que é a que eu acho mais segura e também, claro, a que eu mais gosto. E a que eu acho que vocês também deveriam utilizar. Mas se você quer colocar somente de números, pelo menos acima de 4 números, 6 ou 8, beleza? Número 3 do que você não deve fazer de jeito nenhum no seu iPhone hoje é utilizar películas extremamente baratas. E aqui é um pouco complicado porque, se você me acompanha há bastante tempo, provavelmente você sabe muito bem que eu sempre fui um defensor das películas baratas, que eu sempre usei nos meus iPhones películas de 10, 15 reais. E realmente eu achava que elas eram boas, que elas davam conta do recado na grande maioria das vezes. Porém, com o tempo, quando eu tive a oportunidade de experimentar uma película realmente boa, uma película de qualidade, eu percebi o quão ruim e o quão baixo é a qualidade dessas películas mais baratas. E eu cheguei na conclusão que mais vale uma película de 100 reais por ano do que 10 de 10. Por quê? Essas películas extremamente baratas, elas quase não duram. Elas lascam nos cantos facilmente, elas às vezes acabam riscando a tela do aparelho, elas não protegem como elas deveriam e qualquer tombinho você já tem que acabar trocando elas. Ou seja, ao longo do ano você fica trocando de película o tempo todo e nunca fica com uma só ali no seu aparelho. Então você vai ficar gastando por algo que realmente não está protegendo. Quando na verdade, se você tivesse gasto todo esse dinheiro em uma única película, você teria ali a certeza que você estava bem assegurado, que a película realmente era de qualidade e não vai quebrar tão facilmente. As películas que eu uso hoje nos meus aparelhos são da XO1, que para quem não conhece é uma das marcas mais reconhecidas no mercado aí de películas de alta proteção. Eles garantem 4 meses da tela, o que é muito legal, afinal eles dão ali a garantia para caso aconteça alguma coisa na tela enquanto você está utilizando a película no teu aparelho, que eu gosto bastante. E a gente sabe muito bem que trocar tela de iPhone não é algo nada barato. Então não só o fato deles garantirem esses 4 meses aí de uso da película, mas também a qualidade da película em si faz com que eu realmente goste muito dos produtos deles. Inclusive eu já fiz um vídeo completo falando sobre eles, eu vou deixar aqui nos cards para vocês. E realmente recomendo. Hoje eles não estão pagando absolutamente nada para eu falar sobre eles. É que depois de utilizar bastante as películas, tanto no meu iPhone 12 e no meu iPhone 13, eu tenho que reconhecer que a qualidade é simplesmente incrível. Outra película que eu já tive a oportunidade de usar em outros aparelhos é da G-Shield, da Gorilla Shield. Acho também uma marca incrível. A única coisa é que eles não têm o diferencial de dar a garantia da tela. Mas de resto, as películas são de ótima qualidade e eu também recomendo. Acho que vale a pena o investimento sim. Então eu realmente cheguei nessa conclusão que eu disse antes pra vocês. Mas vale uma boa película, um tanto quanto mais cara por ano, do que várias não protegendo absolutamente nada, gastando quase o mesmo. É uma questão mesmo aí de saber o quanto você pode investir ou não. Mas se você puder, eu acho que é uma ótima pedida. Evite ao máximo quebrar a tela do seu iPhone. Você não vai querer passar por isso, te garanto. Óbvio que não é só a tela do seu iPhone que você tem que proteger, não. Você tem que proteger o aparelho como um todo. Por isso, é extremamente importante que se você acabou de chegar aí no universo da maçã, acabou de comprar o seu primeiro iPhone, ou tá há bastante tempo aí com o seu aparelho já, que você tenha o buscar do seu iPhone sempre ativado.
E para você fazer isso é muito fácil. É só você clicar em ajustes, você clicar no seu ID Apple, você clicar em buscar e clicar em buscar iPhone. Aqui o legal é que esteja tudo ativado, tudo verdinho. Por quê? Porque assim a localização do seu iPhone vai estar sempre ali ativa para caso você acabe perdendo o aparelho, você seja roubado, você consiga rastrear ele depois. E a dica extra que eu tenho para vocês é compartilhar a localização em tempo real, indeterminado, com algum amigo seu que também tenha iPhone. Assim, caso você está em algum rolê e por algum motivo você acabou ali perdendo o teu aparelho ou foi roubado, infelizmente, você consegue ir no seu amigo e buscar direto pelo aparelho dele o seu aparelho também. Assim você evita ter que buscar outro aparelho, acessar o iCloud para você conseguir encontrar o seu iPhone. Então, essa é uma dica que eu tenho também extra para vocês. Compartilhe a localização do seu iPhone com alguém de confiança que também tem iPhone. Assim você tá sempre ali de olho onde está o seu aparelho. Se tem uma coisa que dá muito trabalho e eu não recomendo que vocês façam de jeito nenhum no iPhone de vocês, é esquecer de fazer os backups. Ok? Entendam isso. É extremamente importante que vocês tenham sempre o backup de vocês atualizados. Porque nem sempre a gente lembra deles, porque a gente não precisa deles o tempo todo. Só quando a gente acaba trocando de aparelho. E vai por mim, quando você chegar nesse momento, se você não fez o seu backup certinho como deveria ter sido feito ali, sempre atualizado, você vai ter dor de cabeça com o seu novo iPhone. Você vai perder tudo que você já tinha feito no seu aparelho antigo. Por isso, algo que eu recomendo que vocês façam no aparelho de vocês sempre é manter os backups atualizados automaticamente. E para você fazer isso é muito simples. Clique em ajustes, clique em ID Apple, clique em iCloud e aqui você encontra backup do iCloud. Bom, é só você manter ali a primeira aba sempre verde, backup do iCloud, mas eu não recomendo que vocês cliquem para deixar automático fazer backup via rede celular, afinal vai gastar os seus dados móveis, gasta bastante e você não quer isso, não é mesmo? Mantenha sempre atualizado automaticamente ali com a primeira aba, mas somente quando você estiver conectado no Wi-Fi. Assim o seu aparelho sempre vai fazer o backup automaticamente uma vez por dia e você nunca vai precisar ficar voltando ali para fazer ele manualmente. Quinta e última dica do que você não deve e deve fazer com o seu iPhone é o seguinte: o que você não deve de jeito nenhum é manter o seu iPhone desatualizado. Sim, o iOS do seu aparelho desatualizado. Mas Vini, se der problema, mas Vini, se travar, calma. Acredite, por mais que você tenha medo, essas atualizações são extremamente importantes. Então o que você não deve de jeito nenhum é manter o seu iPhone desatualizado, independente do modelo que você está usando. É muito importante que você sempre esteja por dentro das atualizações mais recentes se o seu aparelho pode ser atualizado. Eu vivo falando isso para vocês, mas se você está entrando no universo Apple agora, tenha isso em mente, que você precisa manter o seu aparelho atualizado. Mesmo que você tenha medo, vai por mim. É assim que você consegue ficar a par de tudo que a Apple está pensando ali de melhoria para o aparelho. E por mais que você acredite que não vai ser bom para o seu iPhone, existem sim coisas pensadas somente para ele. Vai por mim, é super recomendado que você sempre mantenha o seu iPhone no iOS mais recente. E algo que eu particularmente acho que você deve fazer no seu iPhone em relação a atualizações do iOS, do sistema em si, é não manter as atualizações automáticas, caso você tenha um aparelho mais antigo. Se você tiver um aparelho um pouco mais antigo, ou você acabou de comprar um aparelho um pouco mais antigo, mantenha as atualizações não automáticas. Assim, você vai lá e faz elas manualmente. Por quê? Porque assim você tem um tempo ali hábil para realmente pesquisar se teve algum problema específico com aquela atualização para o aparelho que você usa. Então, mantenha elas não no automático, mas sim no manual. E pesquise bastante antes de fazer as atualizações. O que você não pode é deixar de atualizar. Óbvio, se tiver um problema muito específico que muitas pessoas estão reclamando, aí você espera mais um pouco. Mas na grande maioria das vezes, isso não é um grande problema não. Realmente elas são bem pensadas, então você não precisa se preocupar. E o vídeo foi isso mesmo, e eu espero real que você tenha curtido saber dessas 5 coisas que vocês devem e não devem fazer de jeito nenhum com o iPhone de vocês. E se vocês curtiram muito esse conteúdo, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se tem algo que eu não trouxe aqui e vocês querem compartilhar, é extremamente importante, a sua opinião é sim muito importante para esse canal e também pra gente trocar aquela ideia legal, beleza? Se não me segue nas outras redes sociais, todos os links vão estar na descrição, TikTok, Instagram, enfim. É só buscar aqui embaixo se vocês quiserem trocar uma ideia comigo direto, é por lá que vocês vão me encontrar. E claro, não sai desse canal sem se inscrever, não sai desse canal, obviamente, sem compartilhar com seus amigos, assim você faz com que ele continue a crescer e me motive a cada vez mais trazer conteúdo pra vocês. Eu vejo vocês na próxima, até mais, falou!